Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a Pensando Fitness. Hoje nós vamos falar sobre como fazer o jejum intermitente para o emagrecimento, quais são os seus prós, contras, metodologias, o que você vai fazer. Vamos falar sobre tudo isso hoje. Antes de mais nada, eu gostaria de convidar você a se inscrever aqui no canal, caso você esteja no YouTube. Se você estiver no Instagram, clica na minha foto aqui e me segue para que eu possa compartilhar mais conhecimento com você. Compartilhe esse conteúdo aqui com todos os seus amigos, eu tenho certeza que você vai levar informações de qualidade para ele, ao mesmo tempo que vai ajudar a minha mensagem a alcançar muito mais pessoas. Agradeço a você que está compartilhando o vídeo nesse momento. Bom, o que eu quero que você entenda é que para que serve o jejum intermitente? Pelo próprio nome, eu tenho certeza que você já deve entender que o jejum ele é um período sem alimentação, depois você retorna a se alimentar, e aí por que vem o nome intermitente? Porque daqui a pouco você volta a fazer o jejum novamente, fica um período sem se alimentar, volta a se alimentar. Esse período de intermitência entre os jejuns, a gente chama de janela de jejum e janela de alimentação. Eu quero que você entenda esses dois pontos. Mas André, por que jejum intermitente tem um nome e jejum tem outro? Porque, por exemplo, se você pegar as práticas religiosas, elas passam ali alguns períodos de horas, dias, até mesmo mês, sem se alimentar, né? Uma privação de alimentação como retiro espiritual. Ou seja, a determinada religião faz uma prática de jejum para poder se conectar melhor com o seu Deus. Ou seja, eles estão ali voltados para o espiritual e não para o emagrecimento. Quando a gente fala sobre jejum intermitente promovendo queima de gordura corporal, a gente está falando de período de privação de alimentação, em seguida você volta a se alimentar dentro daquilo que você precisa para continuar perdendo gordura corporal e aí faz um novo jejum. Aí você deve estar me perguntando, vamos André, mas se eu me alimentar, por exemplo, de 3 em 3 ou de 4 em 4 horas, dentro da minha estratégia nutricional, eu não vou emagrecer da mesma maneira? Sim, você vai emagrecer exatamente da mesma maneira. Aí você me faz outra pergunta. Não, então o jejum ele é desnecessário. Sim, o jejum ele é desnecessário. O jejum nada mais é do que uma estratégia nutricional para alguns casos específicos. Vou te dar o meu exemplo aqui e que o meu exemplo possa abrir um pouco a sua mente para o jejum. Eu sou uma pessoa que praticamente não tem muita fome das 8 da manhã até o meio-dia. Em compensação, de meio-dia às 11 horas da noite, que é mais ou menos a hora que eu vou dormir, de meio-dia às 11 horas eu tenho uma fome fora do normal. Aí o que acontece? Eu faço a minha última refeição ali mais ou menos entre 10 e 11 horas e só vou me alimentar novamente entre 10 e 11 horas do outro dia. E nesse caso eu fico 12 horas em jejum e guardo toda a alimentação que eu faria pela manhã para o período da tarde e noite. Ou seja, fazer o jejum intermitente para mim é uma estratégia de acumular toda a minha alimentação proposta na dieta no período que eu tenho mais fome. André, mas isso não é ruim não? Porque eu não tenho que comer de 3 em 3 horas? Acaba com isso, isso não existe, tá? Isso já foi derrubado cientificamente. Não existe essa proposta de comer de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas. Existem estratégias, como o jejum, que você pode inserir para te ajudar. Como eu sinto muito mais fome e eu como pouca caloria para poder perder gordura, eu guardo essa caloria para me consumir ela nesse período que eu sinto mais fome. E aí eu tenho mais aderência à dieta. E essa é a palavra que eu quero que você fique na cabeça, amigos. Seguinte, para que a dieta possa funcionar, você tem que fazer ela diariamente, todos os dias, da melhor forma. Usando de estratégias para te manter dentro da dieta, você tem mais aderência a ela e você fica por mais tempo. André, eu não consigo ficar sem café da manhã não, cara, não dá para mim. Então não faz o jejum, simples assim. Procura estratégias junto ao teu nutricionista que promovam aderência à sua dieta. Mas como nós estamos falando do jejum, eu quero mostrar para vocês algumas metodologias. A metodologia mais conservadora é a de 12 horas sem alimentação e 12 horas se alimentando. Vamos colocar ali, por exemplo, que você vai fazer sua última refeição à meia-noite
e você vai se alimentar novamente ao meio-dia. Você ficou 12 horas sem comer e agora vai ter um período de 12 horas de alimentação. O mais usual, 14:10. O 14:10 você priva 14 horas de alimentação e se alimenta por 10 horas. Tem a 16:8, tem também a 18:4, onde você vai se alimentar apenas em 4 horas e tem casos, por 6 horas, na verdade, a 18/6, a matemática funcionando aí. Eu sou de humanas, tá? Me ajuda aí. A 18/6, onde você vai se alimentar ali apenas por um período de 6 horas e vai ficar 18 horas em jejum. E tem uma galera aí que faz 20/4, que é 20 horas de jejum e 4 horas apenas de alimentação. Uma coisa que eu quero dizer para você, muito cuidado com essa estratégia muito avançada. Demanda muita consciência corporal e depende muito do que você está se alimentando. Porque você ficar de jejum por 20 horas e depois ter 4 horas apenas para colocar toda a alimentação que você tem no seu dia para dentro, cara, pode ser bem complicado. Por exemplo, eu que como de 400 a 500 gramas de frango ao dia, eu basicamente comer meio quilo de frango em 4 horas não vai rolar. Fora ovos, leite, arroz, feijão que tem na minha dieta e tal, enfim, seria bem complicado. Eu basicamente a cada 1 hora teria que comer, ou seja, comer um prato como o outro, enfim. É bem complicado. Então, ajusta com o teu nutricionista o que cabe melhor para você. Essas são as metodologias. André, eu quero fazer o jejum, como é que eu faço? Começa pela 12/12. Avança para 14/8 e aí você vai avançando aos poucos, porque é uma estratégia bem complexa assim, você vai ter que ter uma consciência corporal muito bacana para você ir seguindo. Então, muito cuidado quando você for fazer os seus ajustes aí dentro da dieta do jejum intermitente. Prós e contras. Prós, como eu já disse para você, ele promove uma reserva para que você possa se alimentar no período que você tem mais fome, né? Então você guarda as calorias do início do dia, coloca ela no período da tarde e em diante. André, mas por exemplo, eu me sinto muito mal, eu me sinto fraco, eu treino pela manhã e eu acabo não treinando muito bem porque eu estou em jejum. Esse é um dos contras. Com relação, você tem uma ajuda para que você guarde mais calorias para o que você tem no período de mais fome, ao mesmo tempo você pode também sentir falta dessa caloria caso você faça o treino pela manhã. André, meu treino ele é de 5 horas da manhã, eu sou hardcore, eu acordo cedo, vou treinar porque eu trabalho de 8 horas, então eu tenho que treinar bem cedo. Nesse caso não é um problema tão grande, porque você pode se alimentar bem na noite anterior e o carboidrato 6 horas depois vai estar bem disponível no teu corpo. Teu treino pela manhã vai ser show de bola. Tudo é um ajuste. Mas, falando do jejum, existem esses prós e existem esses contras. Essas são as estratégias do jejum intermitente. André, você aconselha a fazer jejum intermitente? Sim, se você tiver essa necessidade de comer um pouco mais no final do dia, se você tem essa necessidade de não tenho muita fome no início da manhã, você pode utilizá-la. Apenas cuidado, porque não é pelo fato de você estar fazendo jejum que você pode comer qualquer coisa no outro período. Não é assim. Nesse cenário, você vai desenvolver uma compulsão alimentar muito forte. Então, você vai ficar de jejum, mas na hora da sua janela alimentar, você vai se alimentar de boas comidas e aquilo que estiver dentro do seu plano alimentar. Por favor, não ache que pelo fato do jejum você pode comer qualquer coisa. Isso não vai acontecer, tá bom? Espero que você tenha compreendido a ideia do jejum intermitente, como ele funciona, quais são as metodologias possíveis, qual é a promoção dele no seu corpo, né? No caso de promover queima de gordura, de fato ele acontece, mas não é salvação da lavoura, tá? Se liga nisso para que você não acabe caindo aí em alguns erros que eu vejo muita gente correr. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um abração, valeu e fui!